Agora, nesse sentido, dos votos favoráveis, de base de apoio dentro do judiciário, me parece que o governo, ou Lula diretamente, ganha mais um aliado, porque o amigo e advogado dele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser novo membro da Suprema Corte do nosso país. É isso, Igor? É exatamente isso. Só um adendo, a gente sabe que Cássio Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro para assumir o STF e, consequentemente, ele foi para a Corte Eleitoral. E agora Cristiano Zanin, mais um amigo pessoal de Lula, que está na Suprema Corte. Não deveria ser assim, né? A gente não deveria tentar adivinhar um voto com base na indicação dela. Ah, foi indicado do Lula, então voto favorável pelo Lula. Foi indicado por Bolsonaro, então voto favorável por Bolsonaro. Não deveria ser assim, mas é isso que tem acontecido. A gente vê André Mendonça e Cássio Nunes Marques sempre votando em pautas favoráveis a Bolsonaro, que foi quem o indicou, quem fez essa indicação a eles. E a gente vê, por exemplo, Dias Toffoli e Carmen Lúcia mais favoráveis ali para as pautas da esquerda, indicados pela esquerda. Não deveria ser assim, mas é assim que tem funcionado. Agora, falando sobre Cristiano Zanin, ele foi sabatinado pela CCJ e logo depois, no início da noite, o plenário do Senado Federal votou pela admissibilidade dele, pela admissibilidade da indicação à vaga ocupada, que foi deixada pelo ex-ministro, o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal. No plenário, Cristiano Zanin precisava de apenas 41 votos para essa admissibilidade. Ele recebeu ao todo 58 votos favoráveis, então uma votação bastante folgada a favor dele. Não houve nenhuma abstenção e 18 senadores não concordaram com a indicação do presidente Lula. Logo depois da divulgação do placar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunicou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sobre a decisão do Senado. Isso para que Alckmin formalizasse essa decisão do Senado Federal no Diário Oficial da União. Agora é certo, Zanin é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A nomeação dele deve sair no início de agosto, em uma solenidade lá mesmo na Suprema Corte. Só que antes dessa decisão do plenário no Senado, houve a sabatina na CCJ. Foram mais ou menos 8 horas de perguntas e respostas. A maioria das perguntas foi sobre a importância da imparcialidade do ministro do STF. Isso porque, como a gente já sabe, Zanin foi advogado pessoal do presidente Lula. Ele ainda respondeu temas polêmicos como homofobia e combate à exploração sexual infantil. Logo depois dessa sabatina, no finalzinho da tarde, veio então o veredito na CCJ, 21 votos favoráveis e apenas 5 contrários. Um só senador não votou, que é Marcos Duval, está hospitalizado e não participou dessa sabatina. Agora, a votação foi secreta, mas alguns parlamentares fizeram questão de falar qual seria o voto deles. Flávio Bolsonaro e Magno Malta, por exemplo, disseram que não concordam com a indicação de Lula, porque Cristiano Zanin é amigo íntimo do presidente. A gente também preparou uma reportagem falando sobre a movimentação lá no Congresso Nacional por causa dessa votação. Vamos acompanhar. Cristiano Zanin chegou ao Senado Federal pela garagem e foi direto para o plenário da CCJ. Logo no início da sabatina, recebeu alfinetadas de alguns senadores. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter um ministro da Suprema Corte como amigo. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Aproveito para voltar a lamentar que esteja no freezer, desde 2019, não de agora, uma PEC de minha autoria em que proponho o fim do direito monocrático do presidente da República escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, os dois parlamentares votaram pela admissibilidade de Cristiano Zanin à vaga deixada pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski na Suprema Corte. Apesar da pressão dos parlamentares, o advogado de Lula se defendeu. Vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade,
nos julgamentos em que participei. Antes da sabatina, Zanin visitou o gabinete de 26 dos 27 senadores que fazem parte da CCJ. Só não visitou o gabinete de Sérgio Moro, com quem ficou frente a frente pela primeira vez na sabatina. Os dois são personagens centrais na Operação Lava Jato. Moro foi o juiz que condenou o presidente Lula. Zanin, o advogado que o livrou da prisão. Apesar dessa história, Moro disse que iria fazer uma análise técnica. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho. Esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo. E se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver é absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes não estaria abrangido por esse privilégio e seria julgado pelas instâncias inferiores. Então, eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo. Enquanto Cristiano Zanin respondia aos questionamentos na CCJ, o ex-presidente Jair Bolsonaro visitava um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, aqui no Congresso Nacional. O ex-presidente disse que a visita foi para tratar de questões relacionadas ao julgamento de amanhã no Tribunal Superior Eleitoral, que pode decidir pela inelegibilidade dele. Bolsonaro evitou falar a respeito da indicação de Zanin ao STF. Não faça esse juízo de valor. A indicação é privativa do presidente. Bom, logo depois dessa decisão do Senado Federal, 3 ministros da Suprema Corte, são eles Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, parabenizaram Cristiano Zanin por essa vitória ali no Congresso Nacional. Alexandre de Moraes disse ainda que essa nomeação, esse cargo que foi dado a Cristiano Zanin foi mais do que merecido, porque ele é um nome preparado para assumir a vaga deixada pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.